Olá, aluno. Hoje daremos início ao vídeo número 6 da disciplina Direito e Informática. A aula de hoje, nós buscaremos analisar e interpretar abreviadamente os itens que compõem o artigo 2º, que fundamentam o Marco Civil da Internet, bem como os princípios e objetivos do uso da Internet descritos no artigo 3º e 4º, a sua natureza, seus usos e costumes e a sua importância descritos no artigo 6º do mesmo diploma legal, nos termos da Constituição Federal. O mesmo diploma legal é o Marco Civil da Internet. Buscaremos conhecer os conceitos descritos no artigo 5º do Marco Civil da Internet, apresentar breve resumo da evolução tecnológica que deu origem ao projeto de lei que resultou no Marco Civil da Internet e analisar os direitos e garantias dos usuários estipulados no Marco Civil da Internet. Todos esses itens sempre obedecendo os termos da Constituição Federal, os consagrados na Constituição Federal. Nós trataremos, então, nesse sentido, dos fundamentos, princípios e objetivos, nessa primeira parte, que balizam o uso da internet e seus direitos e garantias aos usuários. Dos fundamentos do uso da internet, conforme o caput 2º do Marco Civil da Internet, ele evidencia a liberdade de expressão. Liberdade de expressão consagrada no artigo 5º da Constituição Federal, nos seus itens 9 e 12, em especial. Liberdade de expressão, que é bom ressaltar, uma liberdade de expressão que ela tem que ser vista como um direito de todo cidadão, de todo indivíduo, tem de poder se manifestar, mas desde que não ofenda o direito de outrem. A sua liberdade de expressão, ela é interrompida a partir do momento que você extrapola e invade o direito de outro indivíduo. Mas o artigo 5º, item 9 e 12 da Constituição Federal, da qual o Marco Civil da Internet resgata, diz respeito, inclusive, à liberdade de manifestar a parte intelectual, a parte artística, a parte científica, a parte da comunicação, sem censura. Você classifica, até por idade, determinadas apresentações. E cuidados que tem que se ter com relação a justamente o uso da internet consagrado, vai, inclusive, por ser um meio de comunicação popular, alguns procedimentos consagrados na Constituição diz respeito também a ser, melhor dizendo, o inviolável, de você preservar as comunicações, que na Constituição fala, por exemplo, do sigilo de correspondência, e, com o advento da internet, é relativo ao e-mail. A mesma lógica é usada nesse sentido. Outro item importante a seguir ao caput é o item 1, que fala do reconhecimento da internet, o reconhecimento mundial da rede. E este vem justamente calçar, fundamentar, que é o termo porquê fundamentos, justamente a ferramenta, ao ser utilizada de forma colaborativa, é uma abertura que ela proporciona
a todas as pessoas, e a ideia de que seja de maneira igual para todas, né? Baseada inclusive nos direitos humanos, para que ela tenha essa evidência da pluralidade, da diversidade, de podermos atuar de forma que busque realmente a paz social, a busca do conhecimento, a livre concorrência e iniciativa em transferindo a parte dela justamente para o viés econômico. Tanto que um dos fundamentos que balizam o Marco Civil da Internet é a finalidade social que a rede adquiriu, qual a finalidade dela de interagir, de integrar as pessoas, e a defesa do consumidor no que diz respeito, inclusive, aos negócios que hoje são feitos na internet, como a compra de mercadorias e outros tipos de negócios. No que diz respeito aos princípios do Marco Civil da Internet, nós encontramos, por exemplo, nos itens que consagram esses princípios, discriminados no artigo 3º, o item 1 evidencia, por exemplo, a garantia da liberdade de expressão, garantia que vocês viram expressa no caput do artigo 2º, da comunicação, da manifestação de pensamento, nos termos da Constituição, que o artigo 5º, item 9, consagra. Só vocês compararem, pegarem o texto constitucional e o texto do Marco Civil, que eles se completam. A proteção da privacidade vai ao encontro justamente daquele princípio da confidencialidade, do sigilo evidenciado anteriormente. A proteção dos dados pessoais na forma da lei também obedece ao princípio da confidencialidade, que é um dos princípios consagrados, inclusive, na segurança da informação, onde também, no mesmo sentido, qualquer que seja a ofensa, o artigo 5º, item 5, dá a você o direito de resposta, justamente porque no item 10 da Constituição Federal são invioláveis, inclusive, os seus dados. Eles só podem ser disponibilizados com a sua autorização. Então, o item 3 do artigo 3º do Marco Civil da Internet, ela encontra respaldo no artigo 5º, item 5 da Constituição Federal, como você observa. O item 4, da preservação e garantia da neutralidade da rede, tem aí um sentido bastante claro. O primeiro, do princípio da integridade, a integridade com relação aos dados que ali você insere, que corresponde à integridade, à verdade que está ali, que não sofreu alteração, que os dados, o documento que você produziu, que você escreveu, a mensagem que você escreveu, ela não foi alterada. E tem a neutralidade da rede também, um princípio que a baliza, que é a da isonomia, igualdade. A rede, ela tem que tratar todos os usuários sem privilégios, de acordo com o artigo 5º, item 14, que vai do sigilo da fonte, inclusive, para respaldar a integridade dos documentos, e de que ela só tome conhecimento as pessoas legitimamente colocadas ali naquele ambiente para tratar de determinados assuntos. Ainda dentro dos princípios, nós deparamos também com a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis, inclusive, com os padrões internacionais, até porque a internet, o nome já diz, é rede mundial, né? A rede mundial de comunicação.
de computadores interligados para migrar as informações. Outro item importante também, porque dos princípios vocês observem que está aí aqueles que são gestores da rede assumem essa responsabilidade, inclusive da preservação da estabilidade, como dito, da segurança e da sua funcionalidade, e também responde, né, de acordo com as suas atividades nos termos da lei. Então, dentro do sistema, existem os atores, cada um responsáveis por sua parcela, inclusive de ordem técnica. A preservação, melhor dizendo, da natureza participativa da rede, né? Porque, na verdade, ela tem a natureza de estar disponível no tempo que eu precisar. Ela tem que estar ali. Eu coloquei meu login, coloquei minha senha, a rede tem que estar disponível. Em regra, né? Claro que alguns acontecimentos podem acontecer que não previsto, mas que tem que ser resolvido pelos técnicos imediatamente. Ok? E são situações que todas elas encontram respaldo no artigo 5º da Constituição Federal. E também temos a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que obedeçam os princípios estabelecidos na lei. Dos objetivos ainda, nós encontramos o do direito a acesso à internet a todos, que é o grande objetivo da internet. Vai aí o princípio da igualdade, da isonomia, do acesso à informação, ao conhecimento, à participação na vida cultural, na condução dos assuntos políticos e de outras naturezas. Então, um dos grandes objetivos que o Marco Civil é de expressar, de colocar no texto de lei um dos objetivos, ou os objetivos principais que fomentam a internet. E nesse sentido de fomentar, vai tanto fomentar a inovação, a ampla difusão das novas tecnologias, né? De modo que você tenha, assim, modelos de uso, de acesso e tem que estar constantemente à sua disposição. Outro objetivo também que nós podemos verificar é da adesão a padrões tecnológicos abertos, né, que permitem a comunicação, a acessibilidade e outras que possam contribuir para a aplicação nas bases de dados, inclusive. Temos os conceitos, né, que é interessante vocês verificarem, né, inclusive no próprio material didático, que os conceitos estão aí estipulados, que o próprio legislador se preocupou em estar definindo qual é o significado da internet, como, por exemplo, um sistema de computadores em conjunto de protocolos lógicos e vai por aí fora, o que é terminal, o endereço de protocolo da internet, o endereço IP, o famoso endereço IP, tratou também de conceituar, né, o que é o administrador do sistema autônomo, o que é a conexão à internet, registro de conexão, aplicações da internet, registro de acesso a aplicações da internet, tudo isso para nos dar a garantia, inclusive, nos contratos de prestação de serviço, a pessoa leiga, para que quando tiver que formalizar algum tipo até de reclamação ou de firmar um contrato, saber do que se trata.
da natureza aos usos e costumes, o artigo 6º já deu também uma interpretação que serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos que nós verificamos, também ela diz respeito ao costume, né? A sua importância. Qual é a importância hoje? A importância de promover o desenvolvimento humano, econômico, social e cultural. Então, ela, na verdade, ela traz, inclusive, você verifica que as redes sociais, como nós já tivemos oportunidade de falar sobre esse assunto, a internet se tornou uma ferramenta importante para as redes sociais comunicarem em tempo real o seu grupo social, né? E com os demais grupos, num sentido de colaboração e interatividade. Então, nesse sentido, os direitos e garantia dos usuários, né, eles vão em encontro dos avanços tecnológicos e as variáveis, inclusive, que influenciaram a sociedade informatizada, vem, inclusive, por que disciplinar? Dos conflitos resultantes nas relações estabelecidas. Então, o Marco Civil, ele buscou atender, inclusive, nessa construção de minimizar, o ideal era eliminar os conflitos e os anseios coletivos para poder barrar as intransigências. Você vê, por exemplo, as torcidas de clube de futebol adversárias, ou até do mesmo clube, marcam conflitos nas redes sociais, problemas de outras origens políticas, religiosas. Então, o Marco Civil da internet também busca disciplinar esse uso. Tanto que o próprio legislador, ele procurou estabelecer os direitos e garantias dos usuários com base sempre no texto constitucional.